Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. O vídeo de hoje a gente dedica para a entidade Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de plantas, tá? Inscreva-se, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. O vídeo de hoje é quais as plantas suculentas que você tem na sua casa. Os que participaram do sorteio do último livro, Cultivo de Plantas Suculentas, tá certo? Responderam aqui para o canal. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Eu fiz esse vídeo para colocar aqui para vocês, tá certo? As respostas e vou fazer alguns comentários bem bacanas, né? Então fique até o final, que tem muitas informações interessantes aqui para vocês, tá certo? Vale ressaltar também que esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas já está se esgotando, tá certo? Nós não temos mais do que 40 unidades, tá certo? Então se vocês não têm esse livro, vocês podem adquirir aqui, eu vou deixar aqui no descritivo, tá certo? Vocês podem entrar em contato com a gente, ok? Nós publicamos somente 1000 unidades por edição, ok? Porque a gente não tem patrocínio nenhum praticamente, tá certo? E nossas condições, principalmente com relação à publicação de outros livros, tá? É muito difícil, tá certo? Bom, antes de passar, né, a resposta do pessoal que participou do sorteio, né, eu acho interessante a gente comentar um pouquinho, né, das plantas suculentas. Eu tenho notado que muita gente ainda não entendeu o que seria plantas suculentas, tá certo? Então vamos lá, né? O que seriam as plantas suculentas, né? Então, na verdade, são espécies vegetais que elas conseguem acumular, tá, em alguma parte da sua estrutura água e nutrientes, tá certo? Então pode ser desde raiz, né, tá certo? Pode ser no caule, pode ser nas folhas, tá certo? É onde a maioria dessas plantas suculentas, né, armazenam a água, né, e os nutrientes. Por isso que elas são chamadas até de plantas gordinhas, tá certo? Então, esses são, na verdade, as estruturas que acabam se modificando para ter esse acúmulo de água, justamente para elas poderem sobreviver à situação, tá, de maior, digamos assim, necessidade, tá certo? Ou seja, épocas que não chovem, né? Em algumas localidades não chovem por 6, 7, 8, 9 meses, né? Então essas plantas conseguem sobreviver a essa situação, tá certo? De estresse extremo, tudo bem?
Professor, e quais são as espécies consideradas suculentas, tá certo? Muita gente fala em suculentas, mas em termos de espécies, quais são? Bom, na verdade eu fiz uma lista bem rapidinho aqui, tá certo? Tá? Vocês têm que ter na mente que são plantas resistentes, tá, à falta de água. Então eu vou aqui, tá, falar algumas, né, tá certo? As agaves são plantas suculentas, as aloes, né, são as babosas, tá certo? Os cactos, as echevérias, as calanchoes, tá certo? Rosa do deserto, ok? E as orquídeas também são plantas suculentas, tá certo? Então, essas são algumas, né, das chamadas clássicas das plantas suculentas, mas existem muito mais, tá certo? Ok? No livro eu tenho mais de 250 fotos de espécies, né, catalogadas, o local de origem delas, tá certo? E o nome da família. Isso é muito importante para vocês conhecerem, né, tá, as espécies que vocês têm, tá certo? Então, são plantas, tá, que teoricamente, né, tem que resistir à situação de estresse hídrico, né, que é a falta de água, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Eu vou comentar aqui um pequeno experimento que nós realizamos com rosa do deserto, tá certo, no nosso orquidário, ok? Nós deixamos algumas plantas, tá certo, com praticamente 2 anos de vida, tá certo, sem água durante 1 ano, tá certo? Só enrolamos no jornal e deixamos debaixo das bancadas, ok? As plantas acabaram perdendo as folhas, tá certo? Mas ficaram murchas, mas quando a gente replantou essas plantas, elas rapidamente enfolharam, tá? E depois de algum tempo elas acabaram florescendo, ok? Nós praticamente não perdemos uma muda sequer, tá certo? Então são plantas de extrema, tá, resistência à falta de água, tá certo? Mas vamos lá a respostas, né, do pessoal que participou do sorteio, tá certo? Então, a grande maioria das pessoas que participaram do nosso sorteio, muito obrigado a todos, né, foi a rosa do deserto. Quase todo mundo tem rosa do deserto, que é uma planta suculenta. Em segundo veio as orquídeas, tá certo? Muita gente com orquídeas aí, tá certo? Com alguma dificuldade no cultivo, né? Mas eu tenho aqui, tá, uma seção playlist de orquídeas que vocês deveriam assistir. Em terceiro veio cactos, né? Muita gente tem cactos, né? Para mim foi uma surpresa, tá? E em quarto veio assim uma avalanche, né, de plantas suculentas, echevérias, flor de maio, tá? Então, nessa ordem, né? Primeiro rosa do deserto, segundo orquídeas, terceiro cactos e quarto outros, tá certo? Então, foi o que o pessoal encaminhou para a gente aqui. O meu muito obrigado, né, a todos, né? O canal já tem quase 400 vídeos, né, postados, e acredito que auxilia tanto vocês, né, como vocês também deveriam auxiliar as entidades, né, que estão precisando da nossa ajuda, tudo bem? A pergunta mais comum é quando é que vai ter o próximo sorteio do livro, né? Bom, o próximo sorteio do livro será o livro que eu estou acabando de escrever, ok? Que é sobre as perguntas e respostas, tá certo? 1001 perguntas e respostas, tá certo? Esse livro eu devo publicar em breve, ok? Vocês vão saber nesse canal, porque a gente vai sortear algumas unidades aqui, tá certo? Então eu agradeço a todos que participam constantemente do nosso dia a dia, né, assistindo o nosso vídeo, e peço para que vocês continuem assistindo o nosso vídeo, né, dando o like, tá certo, compartilhando e se inscrevendo, tá certo?
Vocês que tiveram alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, tá? Não deixe de enviar para a gente. Isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo para uma entidade assistencial. Se vocês puderem ajudar o Lar Torres de Melo, essa entidade acolhe, tá, as pessoas que na verdade não têm condições de se manter, né? E qualquer doação, alimento não perecível, roupa usada, também fraldas geriátricas, é muito bem-vindo, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá certo, o telefone para que vocês possam entrar em contato com eles e ajudar o pessoal, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho, conto com vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.